Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que na verdade ainda não é nem controverso nem polêmico porque ainda é muito recente, que é possível ser um MGTOW e cristão? Existe compatibilidade entre esses dois comportamentos? Exatamente por isso eu até há algum tempo decidi que vou escrever um artigo de cunho mais científico sobre neomasculinidade. Estou dizendo isso aqui para vocês em primeira mão, né? Vou atrás de uma bibliografia e o pessoal sempre diz, olha, eu gosto muito daqueles assuntos que você conversa lá no canal, sobre nova masculinidade, mas você fala às vezes sobre alguns grupos, alguns conceitos que eu não entendo. Então até por essa razão eu decidi que vou escrever esse artigo, é um projeto aí para um curto prazo, quem sabe até o início de outubro. E depois que esse artigo estiver escrito, não vai ser nada muito extenso também. Vou disponibilizá-lo aqui gratuitamente para download, para que as pessoas possam se inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto que para mim é muito interessante, é um dos que a gente mais fala aqui no canal. Mas sobre o vídeo especificamente de hoje então. É possível ser um cristão e ser MGTOW? É isso que a gente vai discutir aqui agora. E como é que vai ser o nosso procedimento? Eu vou apresentar dois pontos do que para mim é o cerne da filosofia MGTOW, é o núcleo duro dentro disso que eu tenho pesquisado e estudado, que para mim são compatíveis com o cristianismo, e vou apresentar depois dois pontos nos quais a filosofia MGTOW torna-se incompatível com o cristianismo, que na verdade são dois pontos que derivam desses dois pontos positivos, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu não vou falar aqui sobre alguns aspectos específicos que alguns MGTOWs defendem, porque na minha opinião ainda não é muito certo que todos eles defendem, tá? O MGTOW não é um movimento, então é muito complicado ainda você fazer uma abordagem, embora eu chame de movimento aqui para fins sociológicos, eu sei que eles não gostam disso, mas não é um movimento organizado como o feminismo. Então é difícil, porque aí como é uma filosofia de vida, um estilo de vida, existem certos princípios que você percebe que se repetem em geral no grupo, mas existem questões que são muito específicas e não tem repetição alguma. Então, assim, por exemplo, a questão, não pode morar junto, não pode se relacionar com mães solteiras, eu não considero que isso seja o núcleo da filosofia MGTOW e eu vou explicar então o que é o núcleo que para mim é compatível com o cristianismo, e aí vocês vão entender melhor. Então, quais são os dois pontos nos quais eu acho que a filosofia MGTOW é sim compatível com o evangelho? Primeiro, aquilo que a gente tem chamado de uma sociedade com um sistema socio-jurídico cada vez mais misândrico e na decisão que o sujeito faz, então, em decorrência disso, de não querer mais se relacionar com mulher nenhuma. E quando é que, então, o MGTOW, ou a filosofia MGTOW, se torna incompatível com o cristianismo? É uma degeneração desses dois pontos. Quando, em decorrência desse sistema socio-jurídico e das consequências ruins que vão advir daí, ao invés de me lamentar, na verdade eu cultuo o caos e quero ver mesmo a desgraça, quero ver a tragédia se abater sobre todos os sofrimentos, isso para mim é um comportamento que não é compatível com o cristianismo. Ou então quando essa minha decisão de não me envolver mais com as mulheres se transforma num comportamento de objetificação das mulheres, e é o que eu vou falar também aqui na sequência. Então vamos rapidamente, de forma bem objetiva nesse vídeo, eu não preciso me estender muito, porque eu vou falar sobre alguns assuntos que eu vou tocar rapidamente aqui em outros vídeos que eu vou estar falando aqui em breve. A questão do sistema cada vez mais misândrico, do ponto de vista sociológico e também jurídico. Já falei sobre isso num vídeo que eu falei sobre MGTOW aqui, não vou me estender muito. A gente sabe sim que a gente vive numa sociedade onde as leis são cada vez mais prejudiciais aos homens, são cada vez mais assim desanimadoras para que os homens então procurem realmente se envolver com mulheres, no direito de família, no direito penal. Você tem colocado cada vez mais uma arma voltada para os homens e as mulheres podem puxar esse gatilho a qualquer momento, porque a palavra da vítima ainda conta muito mais do que a palavra do homem. A gente sabe, então, eu falei no vídeo MGTOW, por exemplo, o crime de feminicídio. Se uma mulher mata um homem por questão de ciúme e um homem vai lá e mata essa mulher por questão de ciúme, ou seja, o motivo exatamente o mesmo, a pena do homem é maior. Se um homem vai até uma delegacia dizer que foi vítima de violência doméstica, vão rir da cara dele. Agora, quando a mulher vai lá e fala, a palavra dela geralmente prevalece muito mais. Nas varas de família, questão de guarda, questão de pensão alimentícia, que muitas vezes a mulher termina um casamento e o marido ainda tem que pagar para a mulher. Esse tipo de coisa, geralmente a mulher é muito mais favorecida e a filosofia MGTOW bate muito nessa tecla e para mim ela é completamente compatível com o evangelho, como eu vou falar aqui na sequência. E do ponto de vista sociológico, essa ideia de que a gente vive numa cultura machista, opressora, na tal cultura do estupro, eu não vou me aprofundar muito aqui sobre ela porque em breve eu vou estar fazendo um vídeo sobre essa tal cultura do estupro e aí passa essa ideia de então que todos os homens são estupradores em potencial, é uma verdadeira desconstrução da masculinidade numa perspectiva sociológica. Eu falei sobre isso no vídeo passado quando eu disse que é impossível, incompatível ser uma cristã ou um cristão e ser feminista ou pró-feminismo. Então o objetivo do fim do patriarcado ele não é apenas o fim da opressão contra a mulher, é na verdade uma desconstrução muito ruim e negativa da própria masculinidade, fazer com que os homens se sintam marginalizados. A gente vive numa sociedade onde as mulheres têm diversos privilégios, as mulheres, por exemplo, se aposentam mais cedo mesmo tendo uma expectativa de vida mais longa do que a nossa. Tem a dupla jornada, então por que uma mulher solteira que não teve filhos e nunca se casou, mesmo assim se aposenta mais cedo do que um homem? É uma questão exclusivamente de sexo. Então as mulheres
mulheres não servem o exército, nós somos obrigados a servir, a população carcerária masculina é muito maior do que a das mulheres, os homens ocupam ainda os trabalhos, né, mais difíceis e mais duros, como construção civil e correlatos, são majoritariamente homens. Nas universidades as mulheres já são maioria, os índices de suicídios entre os homens são muito mais altos do que entre as mulheres. Então que sociedade machista e opressora é essa? A gente sabe que o objetivo da criação dessa cultura é sim dividir homens e mulheres, tá? Não adianta querer me chamar aqui de conspiracionista, não vou entrar nesse tipo de discussão aqui agora, em breve no canal vou começar a falar sobre esse tipo de assunto. Então a gente sabe que esse sistema, ele é, na verdade, altamente anticristão, porque ele tem gerado uma briga constante, né, entre os homens e as mulheres, e o pessoal militar nesse ponto tá certo. Aí eles vão para a segunda consequência, e qual é a segunda consequência disso? Não querer mais se relacionar. Isso para mim também é altamente compatível com o cristianismo. Nós, como cristãos, tanto homens quanto mulheres, na verdade, deveriam sim surgir contra esse sistema de desequilíbrio, esse sistema que faz com que os homens sejam cada vez mais marginalizados. Nós, como cristãos, na busca por uma justiça social, temos sim o dever de nos insurgirmos contra isso. Então, o cristianismo não apenas é compatível com a filosofia MGTOW nesses dois pontos, como na verdade é um dever do cristão, principalmente no primeiro ponto, né, da sociedade misândrica do ponto de vista socio-jurídico, se insurgir contra isso. E não apenas os homens, mas as mulheres cristãs têm que se insurgir contra isso, e a gente sabe que as consequências disso no futuro não serão boas, embora sejam inevitáveis. Eu também não tenho nenhum medo do que vai acontecer, eu sei em quem tenho crido. Agora, esse segundo ponto, ele pode gerar até alguma controvérsia, mas Duarte, lá no Gênesis não é dito que o homem tem que crescer e multiplicar. Sim, isso foi dito num outro momento da humanidade, quando na verdade, se você for fazer uma interpretação literal, que eu não faço, mas tudo bem, né? Vamos fazer aqui uma interpretação literal. Existia só um casal no mundo, então faz sentido crescer e multiplicar. Agora, já no Novo Testamento, você vê, o pessoal até brinca, que Jesus foi MGTOW, Paulo foi MGTOW, porque não se casaram. Há uma certa controvérsia, porque dizem que Paulo pode ter sido casado, porque ele era fariseu. Então, será que eles admitiriam um fariseu solteiro? Acho difícil, é mais fácil Paulo ter sido casado depois de ter seguido seu caminho sozinho por algum motivo. Não sei se ele ficou viúvo, mas enfim. Mas quando Paulo fala, né, é bem verdade, aos Coríntios que é melhor que o homem não se case, ele está falando muito mais uma perspectiva religiosa, vamos ser honestos, né, teologicamente honestos. Ele não estava falando do ponto de vista sociológico. Agora, eu não vejo incompatibilidade entre o sujeito decidir ser solteiro, não se envolver e ser cristão. Qual que é o problema? Um homem não é obrigado a se envolver com a mulher. E aí as acusações são diversas, né? É porque vocês não têm capacidade para isso, é porque vocês são gays, é porque vocês, enfim, não são homens suficientes para conquistar as mulheres. Todo tipo de shaming, né? Que é o que eles chamam, essa linguagem de querer envergonhar esse comportamento masculino. Mas as mulheres já estão aí há muito tempo dizendo que não precisam de homem para nada. Por que os homens não podem ter a mesma atitude? Então, os homens podem sim ter essa atitude, eu acho legítimo. Você pode ser um homem de verdade, um cara masculino e decidir que não quer mais se envolver, porque é um perigo. Eu nem comentei muito aqui aquele caso do Neymar, mas olha só, cara, olha o rolo que aquele cara estava se envolvendo. Eu não quero entrar no mérito aqui, porque eu realmente não sei o que aconteceu lá dentro daquele quarto, eu não quero ser precipitado, mas aparentemente ele ia se dar muito mal se não tivesse aparecido aquele outro vídeo lá, né? Hoje os homens têm os seus motivos e os seus receios. Quando eu vou falar da tal cultura do estupro, que eu acho que é o próximo vídeo, aí eu vou entrar um pouco melhor nessa questão, então eu não vou me deter muito aqui. Portanto, esses dois pontos, insurgir-se contra a sociedade cada vez mais misândrica, é compatível com o cristianismo, sim, e também é legítima para mim a decisão do homem querer ficar solteiro, absolutamente compatível com o cristianismo. Não vejo motivo para dizer que, mas o homem tem que se casar. Não, o casamento é uma instituição divina, mas ela não é obrigatória. Agora, quando é que esses dois pontos, então, podem se degenerar e aí a filosofia MGTOW torna-se incompatível com o cristianismo? O primeiro deles, quando essa minha percepção de que essa sociedade cada vez mais excludente, misândrica, que quer denegrir os homens, que quer desconstruir a masculinidade, quando eu sei das consequências terríveis que vão surgir disso, e eu não vou também me aprofundar muito aqui, porque eu vou fazer um vídeo onde eu vou dar a minha contribuição do porquê a sociedade ocidental vai colapsar daqui acho que uns 2 ou 3 vídeos, quando a gente prevê o que vai acontecer e comemora e celebra, que eu acho isso bom, eu quero ver essas feministas se dando mal mesmo, eu quero ver esse gado de valor se dar mal, eu quero ver o caos, eu quero ver o Islã, etc, etc. Cara, isso não é uma postura cristã. Aí, se você tem esse tipo de postura, me desculpe, você tem até o direito do ponto de vista sociológico de pensar isso mesmo. Agora, do ponto de vista teológico, que é o que eu tô falando aqui, do ponto de vista cristão, não tem como. A nossa postura tem que ser semelhante à de Cristo, quando numa das passagens mais dramáticas dos evangelhos, ele chega diante de Jerusalém, né, e olha para Jerusalém e fala assim, olha Jerusalém, como eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, ou seja, como eu quis cuidar de vocês, mas vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram. Porque Jesus já previa
sabia o que iria acontecer em Jerusalém. A gente sabe que 70 anos depois, realmente, o general Tito, né, invadiu Jerusalém, reduziu a cidade a pó. Os judeus, então, sofreram uma outra diáspora que só terminou em 1948, quando o Estado de Israel foi restabelecido. 48 ou 49, agora não vou lembrar de cabeça. Então Jesus sabia o que ia acontecer e Jesus lamentou sobre o futuro trágico que se abateria. Assim como nós, né, enquanto cristãos, devemos sim nos lamentar sobre esse futuro inevitável e trágico que vai se abater sobre a sociedade, não só sobre o Ocidente, eu acho que sobre a humanidade de um modo geral, e que a gente está caminhando para isso. É um futuro muito triste. Como cristão não é compatível. Às vezes eu vejo o pessoal brincando, né, e alguns falam sério mesmo. Eu quero é que o Islã chegue e coloque a Sharia, que essas feministas vão tudo se ajoelhar e se arrepender. Eu até acho que, hipoteticamente, isso pode acontecer, mas a gente não pode desejar isso, a gente não pode querer o mal de ninguém, a gente não pode desejar deliberadamente e se agradar com o mal, porque isso é um comportamento incompatível com o cristianismo, tá? A gente tem que sim se lamentar diante do que vai acontecer. E quando é que o segundo ponto, ou seja, a decisão de ficar solteiro ou de, né, manter o celibato, pode se degenerar num comportamento anticristão? Já tenho falado muito sobre isso aqui também. Quando o homem, então, decide objetificar a mulher. Lembrando que, né, eu acho difícil falar de migtal homossexual, porque, assim, geralmente a grande controvérsia é nas relações entre homens e mulheres. Então, um migtal homossexual, teoricamente, ele estaria fora do contexto de um envolvimento com mulheres. Então, assim, eu deixo até esse questionamento aí para um debate aqui nos comentários, né? Eu acho que não tem como, mas enfim. Então, quando o sujeito decide objetificar uma mulher, ele está, então, com um comportamento completamente anticristão. Já falei isso no vídeo passado e tenho falado várias vezes. Objetificação do próprio corpo e do corpo de uma mulher não é compatível com o espírito do cristianismo. Nós somos templo do Espírito Santo, então o sexo é sagrado. As pessoas com quem nós nos envolvemos sexualmente são pessoas com quem nós devemos ter um mínimo de envolvimento espiritual. E assim, eu não tô querendo ser moralista, gente. Basta ver o primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal, que eu falo sobre sexo casual e a banalização da intimidade. Então, assista esse vídeo, você vai entender. Eu não sou um cara moralista, não tô falando que você tem que assinar um contrato para ter relação sexual, não é isso. Mas você não pode objetificar uma mulher. E aqui eu vou dar até uma dica de amigo. Mesmo para você que não esteja muito interessado nos princípios do cristianismo agora, meu amigo, vocês ficam aí nessa brincadeira de ficar praticando sexo esportivo. A hora que você encontrar uma espertinha que te dê uma chave de perna bem dada, você vai ver se a sua filosofia migtal indo pra gaveta na mesma hora. Enquanto você estiver aí se envolvendo só com uma faixa branca, uma faixa azul, até a faixa roxa, beleza, não tem problema nenhum. Agora, quando tu pegar uma espertinha faixa marrom e faixa preta que te der aquela chave, você vai ficar esperto. Eu sempre digo assim, brincando com as pessoas, pô, a gente tem que ser grato à família Grace que desenvolveu o Brasil, né, o jiu-jitsu brasileiro. Mas, meu amigo, as mulheres conhecem o jiu-jitsu, que é muito mais antigo e muito mais perigoso. Nossa, eu luto com um mestre faixa preta de jiu-jitsu e tenho medo desse jiu-jitsu feminino, porque na hora que você leva uma chave bem dada, acabou a filosofia migtal, acabou essa história, a espertinha consegue te prender mesmo. Com instinto não se brinca, então fica aqui esse conselho. Ah, tu acha, mas nós não conseguimos ficar sem mulher, mulher é bom demais. Cara, eu sei que mulher é um ser divino nessa parte, a mulher tem o lado obscuro dela também, assim como nós homens também temos o nosso lado divino e obscuro, mas cara, a gente não pode se depender disso. Cuidado, hein? Olha a ironia. A gente tem um termo específico, esse tipo de cara que precisa de qualquer jeito de uma mulher. E que termo é esse? A gente sabe, né? Que é o tal do escravoceta. Então, cuidado. Mantenha-se no celibato. Não tem o tal do NoFap, que é tão falado aí em muitas comunidades neomasculinistas e tal. Cara, não brinque com esse negócio de sexo esportivo, porque você pode se dar muito mal. Então, senhores, concluindo. É possível ser um migtal e cristão? Sim. Depende de como você vai ser. Então, o tipo de migtal que você vai ser. Então, senhores, esse vídeo de hoje era isso. Se você discorda de mim, se você acha que é impossível ser migtal e ser cristão em qualquer situação, deixe seus comentários aqui. Ou se você também de uma forma muito louca, né, numa interpretação teológica muito louca, acha que em qualquer hipótese é possível também ser um migtal e ser cristão, deixe seus comentários aqui, é muito importante. Se você gostou do vídeo, compartilhe a mensagem, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.